Olá, paz e bem, seja bem-vindo ao nosso Caminhos da Bíblia, nosso programa mensal, onde a gente aprende mais da Palavra de Deus. Lembrando que esse é o nosso primeiro programa do ano de 2025, a quem eu quero desejar a você já um excelente, abençoado ano de 2025. E também para do Anderson, nosso bispo auxiliar, que está aqui junto mais uma vez com a gente. Vamos fazer mais uma trajetória do Anderson, esse ano de 2025. Tiago Souza, é uma alegria voltar ao nosso programa Caminhos da Bíblia e também dialogando com os nossos ouvintes da nossa amada Rádio América. De maneira especial neste ano que o Papa Francisco nos convoca pelo Jubileu de Esperança a sermos peregrinos de esperança. Um ano de grande graça, um ano jubilar que todos nós queremos bem vivenciar. O senhor já iniciou, já falando do jubileu, no último domingo de dezembro a gente iniciou, né? Teve a abertura desse jubileu, 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo, do Anderson. Exatamente, o Papa Francisco, no 2013, convocou o Jubileu da Misericórdia. Este jubileu, agora, do ano de 2025, nós queremos celebrar 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo, ou seja, o mistério do amor de Deus que manda o seu Filho, feito homem, nascido no ventre de Maria Virgem, para nos iluminar e nos salvar. Momento de grande alegria, e como você bem disse, o Papa abriu, no dia 24 de dezembro, nosso arcebispo Dom Dario Campos abriu em nossa arquidiocese, em comunhão com todos os bispos e arcebispos do mundo inteiro, no dia 29, numa celebração maravilhosa, e nós já estamos vivendo este tempo de graça do ano jubilar. Nós passamos o ano de 2024 em catequese, nos preparando para esse momento. Agora, em 2025, é hora de vivenciar, de colocar em prática esse jubileu. Exatamente, só fazendo uma memória, todos se lembram que no ano de 2023 ainda, nós estudamos as constituições do Concílio Vaticano II, ou seja, preparando-nos para celebrar bem aquele momento de acolhida da igreja que nós somos chamados a ser. Ano passado, tivemos a grande graça de, durante os meses do ano, vivermos momentos de oração em nossas comunidades eclesiais, nossos círculos bíblicos, nas famílias e cada um individualmente. Um ano de oração profunda, onde nós fomos descobrindo o mistério do amor de Deus derramado em nossos corações. Para que, como você bem disse, neste ano de 2025, celebrarmos a alegria do nascimento do Salvador e, como testemunhas deste nascimento, iluminados por sua luz, anunciarmos a alegria da esperança aos corações dos nossos irmãos e irmãs. Dom Anderson, dentro do contexto bíblico, como é que a gente pode entender melhor o jubileu? Esta é uma boa questão. Eu tive a graça de oferecer em alguns lugares, algumas dioceses regionais do nosso imenso país e também junto à CNBB, de refletir sobre as raízes bíblicas do tempo jubilar. E de maneira especial, nós tocamos o Primeiro Testamento, que nós conhecemos como Antigo, e o texto que ilumina o jubileu é o texto do capítulo 25 do livro de Levítico, um dos livros do Pentateuco. Já no Segundo Testamento, que nós conhecemos como Novo, o texto que nos ilumina, que toca o ano jubilar, é o capítulo 4 de Lucas, de maneira especial quando Jesus toma o livro do profeta Isaías na sinagoga e o lê. Estes dois textos, Tiago, eles nos ajudam muito a compreender alguns elementos do tempo jubilar. E se você acha oportuno, podemos falar do primeiro e depois do segundo. Claro, vamos começar então falando do Primeiro Testamento, né? No livro do Levítico, no capítulo 25, existe a grande proclamação do ano jubilar, que começava com uma celebração de pedido de perdão e se traduzia no modo como o povo era convidado a viver aquele ano de maneira muito especial. Os anos jubilares eram celebrados de 7 em 7 anos, no primeiro momento, e a cada ano o povo de Deus era convidado a 3 posturas fundamentais que tocam
a forma como recebem os dons de Deus e como partilham os mesmos dons. Ou seja, o ano jubilar, em primeiro lugar, era um momento que eles eram chamados a rever o caminho. Como se comportaram, de que modo viveram, como chegaram onde estão. Deus que os tirou do Egito fez com que esse povo fosse conduzido sem que lhe faltasse nada ao longo do deserto e deu ao povo a terra, a liberdade, a vida. Eles muitas vezes não respondiam aos apelos e aos desejos de Deus. Por isso, rever o caminho é o primeiro ponto. O segundo, que não é menos importante, é fazer uma memória profunda do amor de Deus. Quem escolheu este povo? Quem elegeu este povo? Quem libertou o povo foi Deus. E por isso, rever o caminho por si só não basta, pois nós revemos a estrada diante do amor de Deus que nunca falta. Para quê? A terceira postura é celebrarmos compromissos. O tempo jubilar é o momento onde nós reconhecemos que muitas vezes não caminhamos como deveríamos. O fazemos diante do amor de Deus que nunca falta, para celebrarmos com Ele alianças, para reconhecermos que precisamos avançar, celebrar compromissos, assumir novas posturas. Dom Anderson, hoje, vivendo o ano de 2025, nós somos convidados a viver essas posturas citadas, né, no contexto bíblico, para bem viver esse momento tão importante em que a gente faz memória e vive dentro da gente o nascimento de Jesus Cristo. Por isso que entender o universo bíblico dos anos jubilares nos ajuda muito a vivenciar este ano jubilar. Nós estamos diante de Jesus, que nasceu e veio a este mundo revelar o amor do Pai. Por isso, o tempo jubilar, segundo o livro do Levítico, e este ano de maneira especial, deve ser para nós uma oportunidade de revermos nossa vida, fazermos uma profunda reflexão de como temos vivido, de que modo tenho vivido como homem de fé, as irmãs e irmãs de fé, chamados a sermos discípulos de Cristo em nossas comunidades eclesiais, as posturas em nossa família, de que forma nós nos relacionamos com as pessoas, como eu acolho a palavra de Deus e como eu estou a praticando ou não, de que modo eu avanço no testemunho da fé e da caridade, ou quando ainda nego cumprir os mandamentos do Senhor e viver a sua palavra. Por isso, este tempo é um tempo de profunda revisão. Mas nós não fazemos sozinhos essa revisão. Fazemos tocados, alcançados pelo amor do Pai, manifestado no nascimento do seu Filho. Por isso, é diante do amor de Deus que nós nos colocamos, a fim de que este amor nos toque, nos convoque a transformarmos a vida pela graça e pela acolhida da palavra, a fim de que também, dia após dia, celebremos compromissos. O cristão e a cristã católicos são homens e mulheres em contínuo amadurecimento. Vão sendo transformados pela acolhida da palavra e, obviamente, pela acolhida da graça. Por isso, seguindo o universo bíblico do Primeiro Testamento, o ano jubilar é um ano de grande graça. E assim a gente está agora em janeiro, ainda com essa alegria, com esse calor ainda vivido do Natal, e que a gente reserva, muitas das vezes, a um único tempo, ao mês de dezembro, a uma única data, o 24, o 25. E vivendo essa esperança do jubileu, a gente pode viver o Natal todos os dias em nossa vida. E esta é um pouco a proposta do Papa quando diz: nós vamos celebrar durante o ano os 2025 anos do nascimento do Salvador. E como isso deve tocar hoje o homem deste tempo. Um acontecimento sem igual na história da humanidade, quando Deus se faz homem, vem morar conosco, sentir nossas dores, sentir as alegrias, sonhar nossos sonhos e ter as nossas mesmas esperanças, alargando o nosso horizonte para que nós compreendamos os desígnios
do amor divino. Por isso, de fato, segundo o livro do Levítico, é o momento onde nós vamos amadurecer na consciência como filhos e filhas amados de Deus, amadurecer na consciência e na responsabilidade da fé, com posturas muito concretas, principalmente no que toca à partilha dos dons que temos. Os anos jubilares, para você ter uma ideia, era momento onde a terra deveria repousar, para que aquilo que nela fosse produzido não pertencesse a ninguém, senão aos pobres. Dizendo para mim e para você, homens deste tempo, que aquilo que nós temos não é somente nosso, devemos partilhar, já que Deus fez o grande dom do seu Filho nos alcançar. Este dom maravilhoso que não merecemos, mas sem o qual nós não compreendemos, deve despertar em nós o mesmo desejo de doarmos a própria vida e aos irmãos e irmãs que mais precisam aquilo que de graça recebemos. Eu estou lembrando aqui de alguns programas anteriores em que a gente falava da intimidade com Deus e do aprender a orar, a intimidade. E quando a gente cria essa intimidade, a gente tem essa herança de Deus, que é o partilhar, que é o amor, que é a convivência com o próximo, que é o amor ao próximo, Dom Anderson. Você fala da intimidade e eu trago uma outra característica do tempo jubilar, que, a meu ver, é fundamental, que é, e está no Segundo Testamento, que é o fato de Jesus ser o jubileu do Pai. Esta afirmação eu tenho repetido. Para nós, o grande jubileu do Pai é o próprio Filho nascido de Maria, ou seja, pela obra do Espírito. É Jesus o jubileu do Pai. E o gesto que Deus realiza com o nascimento do seu Filho é um gesto de proximidade, ou seja, o primeiro próximo é Deus. É Ele que veio habitar entre nós, fez este movimento de assumir a nossa humanidade, a fim de nos oferecer espaço de intimidade com Ele. Com Jesus nós vamos ao Pai. E por isso, este gesto de proximidade que nós celebramos na encarnação, ou seja, no nascimento de Jesus, deve nos transformar. Somos chamados a acolher o Deus que se fez e se faz próximo, sendo também próximo dos irmãos e irmãs. Ou seja, eu me torno próximo do outro, pois Deus foi o grande próximo, e o é, pois mandou o seu Filho para caminhar conosco. E aí, dentro desse jubileu que o senhor acabou de citar, que é Jesus Cristo, já entramos no Segundo Testamento? Isso, exatamente quando nós lemos o capítulo 4 de Lucas, Jesus está na sinagoga de Cafarnaum e lá ele toma a palavra do profeta Isaías, retoma as grandes esperanças dos tempos jubilares, a cura dos cegos, a libertação dos presos, dos cativos, ou seja, a proclamação do ano da graça. E este ano da graça é o ano jubilar. E Jesus conclui dizendo: hoje se cumpre esta palavra da Escritura que vocês acabaram de ouvir. E ao dizer isso, Jesus assume para si a responsabilidade de ser o jubileu do Pai. E aquele hoje, dito por Jesus na sinagoga, o hoje da sua entrega na cruz, o hoje da salvação, não terminou. Nós só fazemos a cada dia uma memória atualizada deste hoje eterno, que já vivemos antecipadamente e um dia esperamos gozar plenamente quando em Cristo formos acolhidos na casa do Pai. Celebrar o jubileu é celebrar a nossa peregrinação. Dentro dessa esperança, Dom Anderson, a gente pode dizer que a espera de Jesus, que promete voltar, também é um jubileu, essa esperança da vinda do Cristo? De fato, para Paulo e no quarto evangelho de João, há uma união muito íntima entre a realização daquilo que é a vinda ou a manifestação plena de Cristo e a sua presença já no mundo. Nós, como peregrinos de esperança, somos convidados a reconhecê-lo presente entre nós, pois ele mesmo disse que estaria conosco até o fim dos tempos, mas ao mesmo tempo que nós ainda reconhecemos
a sua ausência por causa do fechamento dos homens e mulheres de todos os tempos em lugares muito específicos. E por isso nós pedimos: vem, Senhor, vem. Ou seja, que os teus valores, tua presença e graça resplandeçam no mundo inteiro. Nós somos estes peregrinos, marcados e iluminados hoje pela esperança que não decepciona, como propõe Paulo na carta aos Romanos, na certeza de que, ancorados em Cristo, nós caminhamos hoje e sempre rumo à pátria definitiva. Nós estamos no Caminhos da Bíblia, nosso encontro mensal, e estamos falando do jubileu, vivenciando o jubileu da esperança. Dom Anderson, hoje o senhor preparou um texto, né? Em Romanos 5, capítulo 5, versículos de 1 a 8, a gente vai agora conhecer e poder também refletir este texto bíblico. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo no tempo marcado. Morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo. Por um homem de bem, talvez haja alguém que se dispõe a morrer. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dom Anderson, o texto é praticamente explicativo, né? Sim. Ele nos mostra aí que a esperança é algo que não pode nunca morrer dentro de nós. E por que não pode? Porque, na verdade, ela não está ancorada em nós mesmos. A minha esperança, a tua, a nossa, como cristãos, ela reside, ou seja, ela mora. Ela tem raízes profundas. Ela, como este logo propõe, essa logomarca do ano jubilar, é esta âncora que ao mesmo tempo é cruz e âncora. Por quê? A cruz, porque diz de onde vem a esperança. A esperança vem do amor do Pai, derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi concedido em Cristo. Por isso, a morte de Cristo na cruz, sua doação da vida por nós, é a garantia de que nós somos amados por Deus. E por isso, nós ancoramos, nossa esperança está enraizada neste amor. Por isso ela não morre no coração daquele e daquela que abraça a cruz. Vejam, por exemplo, como é bonito, né? Nesse caso, todos aqueles que conhecemos a logomarca, essas velas que somos nós mesmos, abraçados uns aos outros e na cruz de Cristo, na certeza de que nada, nem mesmo o mar revolto da vida, pode nos abalar se assim vivermos. Ancorados, abraçados e firmados no amor, cheios e como peregrinos de esperança. E essa esperança no amor de Deus, e aí o texto fala muito bem, até mesmo nas tribulações, e aí vira perseverança. Isso, porque o Paulo, nesse caso, ele é um modelo e o primeiro testemunho. Ou seja, o seu testemunho é, nas tribulações, nas dificuldades, nos tropeços que vivi, Deus sempre me foi fiel. Por isso, o cristão católico pode e deve experimentar, sobretudo nos momentos de tribulação, nas dificuldades cotidianas, pessoais, familiares, da igreja, do trabalho, ou seja, lá onde cada um de nós parece ter perdido a segurança, é lá que deve brilhar a luz desta esperança. O Papa Francisco, quando propôs um ano jubilar de esperança, fazendo memória do nascimento de Jesus Cristo, quer provocar a Igreja
para que toda a igreja seja peregrina de esperança. Mas para quê? Para comunicar aos homens e mulheres deste tempo, cheio de grandes desafios humanos, sociais, religiosos, políticos, econômicos, no meio de tanta guerra e violência, quer comunicar o sinal de esperança. Ergamos os olhos, ou seja, há um horizonte à nossa frente que deve ser iluminado pela certeza da vida plena em Cristo. Nesse convite de sermos peregrinos, Dom Anderson, o que o Papa nos propõe não é um jubileu da porta da igreja para dentro, mas pelo contrário, é para fora, né? Nossas famílias, no trabalho, na escola, nos nossos afazeres, onde a gente estiver, a gente ser esse peregrino da fé, da esperança, propagando essa esperança do Jesus que nasce, né, em nossos corações. Ele propõe que nós façamos algo que é fundamental para todos nós que somos cristãos, o encontro com Cristo. Ou seja, a razão da minha esperança, o jubileu do Pai, é Jesus. E não fomos nós que desejamos ir a Ele. Ele veio a nós por primeiro e nasceu. Somos, como os magos foram, como os pastores foram, atraídos a Ele por sua luz. Por isso, este encontro com Cristo é condição sem a qual nós, no cotidiano, não seremos peregrinos de esperança. Só o seremos quando o encontrarmos com Cristo em nossas comunidades eclesiais, nos momentos de celebração, de oração pessoal, oração em família, nos círculos bíblicos, ou seja, lá onde a palavra de Deus nos é comunicada, somos convidados a nos encontrar com Cristo, a fim de que nós o abracemos e, abraçados em sua cruz, que é sinal do amor de Deus, ungidos pelo Espírito, aí sim, sejamos confirmados e enviados para fora da igreja como peregrinos de esperança. A gente já está chegando ao final desse nosso encontro, mas antes da gente terminar, Dom Anderson, esse é um primeiro encontro em que a gente vai falar do jubileu, é um começo de um estudo, um longo estudo ao longo do ano, né? Exatamente. O Papa Francisco vai propor e fará catequeses ao longo do ano inteiro sobre a esperança e sobre como nós, como igreja e individualmente, famílias, devemos nos sentir e reconhecer como peregrinos de esperança. Por isso, nós convidamos a você, em suas comunidades eclesiais, junto com os nossos meios de comunicação, a nossa rádio, ou seja, onde puder, seja este peregrino de esperança e caminhe conosco. Ou seja, nós procuraremos oferecer catequeses mensais, que vão desde a nossa querida Rádio América até os outros meios de comunicação que nós temos e as redes sociais de nossa arquidiocese, a fim de que todos nós, provocados por uma reflexão que nos aprofunde o dom da fé, possamos assumir essa grande alegria, celebrar o ano jubilar, revendo a vida, fazendo uma memória do amor de Deus e selando compromissos, como peregrinos de esperança, a fim de que essa esperança do amor de Deus chegue aos corações. Esse é o primeiro programa do ano de 2025. Não posso deixar de terminar sem pedir que o senhor envie essa bênção para todos nós, os ouvintes que nos acompanham também pela internet, no YouTube, e a todos nós. É já uma grande alegria poder participar deste momento de partilha, formação e oração em comum. E de maneira especial, ao longo deste ano de 2025, chegar às casas, aos corações dos irmãos e irmãs, com esta palavra que Deus mesmo coloca em nossos corações. Por isso, eu peço sobre todas as famílias, sobre todos vocês, aqueles que nos acompanham na rádio e nas redes sociais, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, sejamos peregrinos de esperança. Até o próximo programa, Dom Anderson.